Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o conceito de interface, o que é uma interface, como ela deve ser implementada, suas vantagens e o conceito de programe para uma interface, não para uma implementação. Bom, na programação, interface tem alguns significados. Dentre eles está a parte visual, que seria a tela como um todo, a disposição dos elementos na tela, mas não é dessa interface que a gente vai falar nessa videoaula. Nesse caso, a gente vai falar de interface como um recurso onde você pode abrigar alguns métodos. E esses métodos são públicos e abstratos. Mesmo se você não declarar isso aqui, na declaração dos métodos, eles vão ser públicos e abstratos. Nesse caso, eu declarei que são públicos. Mas se eu não colocasse isso, seria público. Métodos de uma interface eles não têm corpo, por serem abstratos, e eles devem ser implementados em classes que implementam essa interface. Ou seja, na classe que estender a minha interface, ela vai ter que declarar o corpo desses métodos seguindo a sua lógica de negócio. Para declarar uma interface em Java é muito simples. Nesse caso estou usando a linguagem em Java, mas interface ela é um método que pode ser utilizado em todas as linguagens orientadas a objeto. Em Java, para se declarar uma interface, usa-se a palavra reservada interface ou interface, não sei como se fala, no inglês é muito fraco. Por exemplo, aqui eu tenho a minha interface chamada minha interface, correto? E nessa interface eu declarei três métodos, que é o primeiro método aqui, método 1, que ele tem um retorno void e também não precisa de nenhum atributo como parâmetro. O segundo retorna um inteiro, também não tem atributo como parâmetro. E o terceiro retorna um string e tem uma string como parâmetro, correto? E aqui, para demonstrar, eu tenho a minha classe, chamada minha classe, que ela implementa a minha interface. Em Java, para se implementar uma interface, use a palavra reservada implementos, correto? E aqui eu dou uma sobrescrita em todos os meus métodos da minha interface, correto? Seria o meu método 1. Nesse caso eu coloquei um para printar alguma coisa na tela, mas nesse caso ficaria toda a sua lógica de negócio, as suas regras de negócio, seu código que aquele método deveria fazer, correto? A vantagem de se utilizar interfaces é que você consegue criar métodos e não se preocupar com a lógica. Porque a lógica ela vai ser implementada no método que estender essa interface, implementar essa interface no caso. A interface no caso ela só define um contrato, regras que devem ser seguidas, mas ela não diz como essas regras como tem que ser o código dentro dela. Ela só delega o retorno e a entrada, correto? Bom, acho que de interface seria isso, é uma parte assim tanto quanto fácil, o conceito de interface no caso. E daí vem aquela famosa frase que é programe para interface e não para implementação. O que isso quer dizer? Bom, isso resume muito o que eu acabei de falar, que é você não se preocupar muito com o código que vai ser feito quando você for programar para interface. Aqui a gente prioriza o que deve ser feito e não como deve ser feito. Nesse caso aqui, eu tenho três métodos, correto? E eu só digo como deve ser feito. Por exemplo, eu sei que o meu primeiro método ele não precisa ter retorno. E já o meu terceiro método, por exemplo, ele precisa ter um retorno aqui, correto? Eu não pensei em como que eu vou fazer essa lógica. Isso nesse exato momento não importa para mim. Importa para mim que esse meu método 3 ele receba como parâmetro um string e ele retorne uma string, correto? A ideia de programa por interface na implementação, ela busca também fazer com que você não dependa muito de outras classes. Ou seja, você não tem um acoplamento de código, correto? Porque se você precisar fazer uma alteração em uma classe, que isso já entra em uma das vantagens, que é a manutenabilidade, que se você precisar fazer uma mudança, por exemplo, no método 1, você só faz aqui na classe que precisa de mudança. Se isso daqui fosse uma outra classe e essa classe tivesse sendo estendida por outras classes, afetaria todo um contexto do seu sistema. Nesse caso não, nesse caso se eu precisar mudar o meu método 1 e quiser colocar, sei lá, chamar ele de método, mudar para
implementar outra coisa, por exemplo, eu sou o método 5. Isso não ia interferir em nada, só iria interferir na minha lógica dentro dessa classe, correto? Todas as outras classes que implementam a minha interface não seriam afetadas. Outra vantagem também de utilizar interfaces é o fato de você conseguir deixar ela genérica, no caso as entradas e as saídas genéricas. Isso permite que você trabalhe com objetos independentes, assim, vamos dizer, eu posso usar para vários contextos, entende? Tipo, nesse caso aqui eu restringi um string, mas eu poderia colocar, por exemplo, um retorno object e qualquer objeto, qualquer classe poderia ser passada como parâmetro ou, nesse caso aqui, como retorno, correto? E testabilidades, né? Porque se você consegue passar e entrar qualquer coisa, para testes isso fica muito mais simples, correto? Bom, quais as desvantagens de programar com interface, pensando em interface e não em implementação? Bom, um erro mais comum é que muitas das vezes, às vezes a gente acaba declarando muitos métodos na interface e isso acaba gerando um problema que é o seguinte, por exemplo, eu preciso implementar minha interface em uma classe, só que eu não preciso de todos aqueles métodos. A gente sobrecarrega a nossa interface de métodos. Isso gera um problema que eu sou obrigado a reescrever todos os métodos. Se eu não estou utilizando um método aqui, por exemplo, suponhamos que esse método 3 eu não precise aqui na minha interface, na minha classe que implementa, correto? Mas eu, independentemente disso, eu tenho que declarar um corpo para ele aqui dentro. Isso geraria um problema. Qual seria a solução? Seria eu implementar duas interfaces, uma contendo o método 1 e o método 2, e uma outra interface contendo apenas o método 3. Por quê? Porque em Java eu consigo implementar mais de uma interface. Isso resolveria os meus dois problemas, correto? Eu acho que por enquanto é só isso. Interface é um assunto um pouco pequeno. E por hoje é só, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.